Fala família, sejam todos bem-vindos ao canal Bastidores do Poder. Vamos a mais um conteúdo, a mais uma notícia diretamente de Brasília, trazendo as últimas informações da revista Oeste. As últimas informações da revista diz que Toffoli afirma que o Brasil deve muito a Alexandre de Moraes. Essas informações são da revista Oeste. Vamos deixando os créditos para a revista na plataforma. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva e deixe seu like, porque isso faz uma enorme diferença para nós. E não se esqueça de ativar o sino para mais informações sobre política. Sem mais enrolação, vamos à matéria. A presidência do Supremo Tribunal Federal durante a ausência de Edson Fachin, que participa de eventos da COP30 em Belém. Na primeira sessão, sob comando de Moraes, colegas fizeram elogios ao ministro. Senhor presidente, a data de hoje é uma data especial para mim, que sou seu amigo e colega desde 1986, do dia 3 de março, salvo engano, quando se iniciou a turma de 1990, quando nos formamos. A data é marcada pelo ano da formatura, mas nós iniciamos em 1986. Porque Vossa Excelência tem a coragem que é a maior virtude de um homem e a maior virtude de um juiz. Vossa Excelência ainda terá o seu momento de titularidade, mas eu não poderia, nesse momento que Vossa Excelência me dá a palavra, de fazer essas palavras de amigo, não de colega, mas de amigo e de brasileiro, porque o Brasil deve muito a Vossa Excelência. Bom, além de Dias Toffoli, também a ministra Carmen Lúcia teceu elogios ao ministro Alexandre de Moraes. Acho que falo em nome de todos os colegas, da honra que é ter Vossa Excelência como vice, eu que já fui presidida por Vossa Excelência no Tribunal Superior Eleitoral, na primeira turma deste Supremo Tribunal Federal, desejando que em outras ocasiões e sempre seja como tem sido um ótimo colega, e para nós todos é uma honra ser coordenado nessa sessão por Vossa Excelência. Só lembrar, ontem houve ali, o ministro Edson Fachin passou o bastão temporariamente para o ministro Alexandre de Moraes, já que o Fachin está em Belém assumindo alguns compromissos da COP30, portanto, Moraes está presidindo as sessões do Supremo temporariamente, Augusto. Bom, vou complementar então o meu comentário. Por que eles não desfrutam dessa popularidade, desse trabalho tão bom nas ruas? Vão lá para a COP, vão passear lá em Belém. Belém é uma cidade com um clima favorável aos que montaram a melhor COP da história. É a mais barata e a mais produtiva. Vão passear lá. Vão passear em qualquer lugar. Tenta Buenos Aires. Vão ali para Janja Palusa. Janja não, é o Gilmar. É outra versão. Quer dizer, eles ficam se elogiando porque eles não ouvem elogios de pessoas que têm alguma sensatez há pelo menos 6 anos. Seguramente. Tá certo, é coerente. O ministro Dias Toffoli acharam que o Alexandre de Moraes corajoso, porque ele passou uma tarefa, tá, que só um sabujo em busca de fama e de poder, porque era o caçula lá do Supremo, como o Moraes poderia aceitar, quando ele passou esse processo, nomeou relator sem sorteio do inquérito do fim do mundo. Por que eles não tentam nas ruas testar essa popularidade? Eu insisto. Eles ficam se elogiando. E a turma é como a gente aqui, vamos sentar numa mesa, olha aqui, Paula, você é uma maravilha. Não, eu não, é o Piotto. Aí joga para a Ana, para o Alexandre Garcia. Esses caras não têm vergonha na cara de fazer isso. Eu já ouvi a ministra Carmen Lúcia falar o que ela pensava dessa mesma turma aí. Eu já ouvi comentários dela sobre o Toffoli. Em off, vou respeitar. Mas vocês imaginem o que ela falou. O Toffoli acaba de absolver, acaba de ordenar a destruição das provas de culpa do Renato Duque,
Renato Duque, eu convido vocês, tratei disso na revista nessa semana, ouçam o áudio em que ele fala do Lula e da quadrilha que fez o Petrolão. Ladrões todos. E agora com a cumplicidade ativa de um ministro do Supremo que foi, apesar de reprovado em 2 tentativas de ingresso na magistratura paulista, foi nomeado lá porque o chefe Lula precisava de alguém, de algum capacho, para tentar libertar os ladrões amigos que fizeram o mensalão e fariam o Petrolão. Augusto, só para a gente exibir aí na tela o seu artigo desta semana, que tem uma foto do Dias Toffoli estampada, bom, tá na revista digital, mas está aí o título, Toga Fora da Lei. O batedor de carteira hoje parece mais antigo que jornal de papel, dá para ter uma prévia, mas eles durante o artigo você inclusive transcreve um trecho do depoimento do Renato Duque ao então juiz Sérgio Moro da 13ª Vara. Nós exibimos esse vídeo aqui no Sem Filtro, mas está também na reportagem, no artigo desta semana. Ele diz que o Lula é o chefe. Vale reproduzir, vale compartilhar nas redes sociais, principalmente com os mais jovens que não conhecem a história deste país. Quer dizer, o crime que ele está cometendo, os crimes são destruição de provas e obstrução de justiça, ponto. Lá ele conta, o Renato Duque, o Lula era chamado de chefe, grande chefe, ou, como eles são muito discretos, era identificado com esse gesto aqui. Passava a mão na barba, no rosto e dizia, ele está querendo, difícil identificar, né? Ele está querendo que o Vacari dê dinheiro e tal, bando de ladrões. Mas também era identificado como Nine. Nine também. Nine também era reconhecido. Deixa eu ouvir o Alexandre sobre os elogios aí tecidos ao outro Alexandre de Moraes, que agora está exercendo aí a presidência do Supremo temporariamente. Pois é, como o Toffoli rodou 2 vezes em exame para juiz, ele não sabe qual a maior virtude de um juiz. Não é a coragem. Coragem é virtude de policial, de soldado. A maior virtude, o maior desafio de um juiz é a isenção. É ele julgar sem ódios, sem raivas, sem antipatias, sem amores, sem simpatias. Julgar com base na lei. Essa sim é uma virtude. Mas eu fico lembrando, né, desculpem o latim, mas eu tive aulas de latim, tem um dito em latim, asinum asinus fricat. Um burro esfrega o outro, coça o outro. Né? Eu sempre fui contra, no meio de televisão, quando a gente vai para lá e vai para cá e usa a rede social para dizer, fulana, você está muito bonita hoje, não sei o quê. Aí responde, puxa, sua gravata que está muito bonita. Essas coisas lá no Supremo é uma coisa muito estranha. Né? Mas, enfim, parece coisa de diretório acadêmico, ou talvez menos, talvez entre curso primário, elogios da menina que veio com uma fita nova no cabelo. Né? Meu Deus do céu, dá uma pena. Pena, nada contra, apenas pena pelo pequeno tamanho disso. E vamos para mais notícias no site Conexão Política. Paguem seus impostos. O Planalto já prepara a casa de praia para a festa de fim de ano de Lula e Janja. Impostos sobre impostos, mesmo com a carga tributária elevada e a arrecadação federal em patamar histórico no 3º mandato do Luiz Inácio Lula da Silva, superando 1 trilhão ainda no primeiro semestre de 2025. O governo Lula segue ampliando gastos em áreas não essenciais. Uma das iniciativas do momento envolve a preparação de estruturas militares para descanso e comemorações do presidente e da primeira-dama durante as festas de final de ano. Em meio a essas tributações, o Palácio do Planalto iniciou, de forma discreta, a preparação de instalações militares que podem ser utilizadas Lula e Janja durante o período de festas de fim de ano. Segundo informações da Veja, a ação envolve melhorias em estruturas na base navais da Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro, e de Aratu, na Bahia.
Embora ainda não haja definição oficial sobre o destino do presidente no Natal e no Réveillon, setores do governo trabalham para deixar as opções aptas para uso imediato. Caso Lula opte por permanecer em alguma dessas localidades, as expectativas é de que a decisão seja tomada após retorno do presidente de Belém, onde ele está hospedado em um iate de luxo durante a realização da COP. Em 2023, a base naval de Aratu, que já havia sido utilizada por Lula durante o carnaval, passou por uma reforma avaliada em 3 milhões. A estrutura foi adaptada para receber o chefe do executivo e sua comitiva com maior conforto e segurança. A base, localizada no litoral baiano, costuma a ser usada por presidentes da República em período de recesso. A celeridade repete o padrão de ajuste prévios realizados em outras ocasiões, com instalações de equipamentos, revisão de instalações e maior blindagem dos protocolos de segurança. O intuito é garantir que todos os espaços sejam operacionais, independentemente da escolha final do presidente. O Planalto, por sua vez, não confirmou publicamente nenhum planejamento para as datas comemorativas de dezembro. Então é isso, pessoal. Essas são as últimas informações que estão circulando nas mídias da internet. Obrigado pela sua audiência. E não se esqueça de deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.